Bom dia, irmãos. Quero saudá-los em nome do Senhor Jesus, convidá-los a abrir a palavra de Deus no Salmo 32. Salmo de número 32, a bem-aventurança de quem recebe o perdão, de Davi, salmo didático. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Ele nos oriente na compreensão dela. Nosso Deus, pedimos iluminação em nossos corações, em nossas mentes, para compreender a Tua palavra, para nos deleitar nela e para obedecê-la. Pedimos que incline a nossa vontade a querer fazer aquilo que Te agrada. Abençoa cada um dos irmãos, irmãs que se encontram nessa manhã aqui, dando-lhes a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse Salmo 32, segundo uma boa parte de gente que estuda o Antigo Testamento, ele foi escrito depois que Davi teve aquele famoso episódio em que ele adulterou com uma mulher casada, mandou matar o marido e depois foi repreendido pelo profeta Natã. E aí, arrependido, ele escreve o Salmo 51 e também esse Salmo. Então, há quem diga que a ocasião em que esse Salmo foi escrito é exatamente aquela. É quando Davi, depois de haver pecado contra Deus, e ter confessado e perdoado, e ter sido perdoado, ele então expressa nesse salmo a felicidade da pessoa que se arrepende e confessa seus pecados a Deus e é então perdoada. Eu vou tomar isso como sendo o que aconteceu de fato e quero explicar o Salmo 32 nessa manhã, tendo como pano de fundo a história de Davi. Ele começa com uma declaração geral a respeito da felicidade da pessoa que recebe o perdão. Bem-aventurado quer dizer feliz, muito feliz. Feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Feliz é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Então Davi declara aqui, depois de ter passado por tudo aquilo, que a felicidade, afinal, está nisso aqui. E para Davi dizer isso aqui, ele teve que passar por uma experiência profunda, porque Davi tinha dinheiro, Davi tinha poder, Davi era popular, Davi era bonito, Davi tinha, pelo padrão da época, mulheres, Davi era rei. Mas para ele, feliz é o homem cujos pecados são perdoados.
Ou seja, uma pessoa pode ter dinheiro, prestígio, poder, popularidade, propriedades, bens, uma posição e não ser feliz. Ou não encontrar nestas coisas a felicidade, a paz, a alegria que todos nós buscamos. Porque essa é a grande busca da nossa vida aqui nesse planeta. Paz, alegria, tranquilidade. Isso todos nós queremos. Mas onde é que está isso? E aqui esse rei de Israel, ele declara, por inspiração de Deus, que feliz é o homem cujos pecados estão perdoados. Isso faz todo sentido para mim, porque Jesus uma vez contou a história de um homem muito rico, que tinha muitas propriedades, e ele resolveu expandir essas propriedades e começou a fazer planos e planos. E naquela noite Deus apareceu para ele e disse: tolo, você é um tolo, porque em breve vão pedir a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Ou seja, o foco nas coisas dessa vida como sendo aquelas coisas que podem nos trazer alegria é uma ilusão, é um erro, porque estas coisas passam. Beleza, dinheiro, prestígio, popularidade, poder, nós temos hoje, não temos amanhã. Tudo passa, tudo muda, as circunstâncias mudam constantemente. Portanto, deve haver alguma outra coisa que seja uma base mais sólida, constante para a nossa felicidade, e Davi encontrou. Não há felicidade maior do que você poder dormir à noite com a consciência tranquila, sabendo que Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem o poder de lhe abençoar eternamente ou de fazer você sofrer eternamente no inferno, que esse Deus é favorável a você, que esse Deus lhe ama, que esse Deus lhe perdoa, que esse Deus não leva mais em consideração os erros que você cometeu nessa vida, e que quando você morrer, você estará ao lado dele para todo o sempre. Se você tem essa certeza, se você pode dizer isso, seus pecados foram perdoados, sua iniquidade foi coberta, que Deus não lhe atribui mais a culpa dos seus erros e nem que há engano ou malícia no seu espírito. Se você pode dizer isso, você vai enfrentar desemprego, fome, falta de popularidade, crises, doença, o que vier nesse mundo, porque você sabe que Deus está com você, que Ele não lhe atribui mais a culpa dos seus pecados, que Ele não vai se vingar de você, que Ele não vai castigar você. Essa é a base da felicidade verdadeira, não tem outra. A gente passa a vida toda correndo atrás do que não satisfaz. Tem gente que se dedica realmente a construir uma carreira, angariar bens, assegurar a velhice, ter uma boa aposentadoria, ter lugares onde possa morar. Não estou dizendo que essas coisas estão erradas. O que eu estou dizendo é que é um equívoco colocar nelas a nossa esperança, colocar nelas a nossa felicidade, porque Davi tinha tudo isso, mas ele declara: feliz é a pessoa cuja iniquidade é perdoada. Aqui ele usa 3 palavras para descrever a mesma coisa. Ele diz: feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, e bem-aventurado homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. É uma outra palavra na língua hebraica, embora foi traduzido como iniquidade. Mas, embora elas sejam 3 palavras diferentes, elas todas se referem ao pecado, ao nosso erro, a nós desobedecermos a Deus. O problema do pecado, da iniquidade e da transgressão é que estas coisas colocam Deus contra nós, porque Deus é justo, e a justiça de Deus e a santidade de Deus exige o pagamento de cada transgressão que você comete, e só tem uma coisa que você pode oferecer a Deus pela sua transgressão, que é a sua alma, a sua vida. Você não tem mais nada, e se Deus resolve tomar isso, o castigo é eterno. Por isso não tem felicidade maior do que você poder dizer: eu sei que sou um pecador, eu sei que sou um transgressor, mas Deus perdoou os meus pecados. Deus não atribui mais a culpa, Deus não me trata mais como um transgressor da sua lei.
O que é que aconteceu para Davi chegar a essa conclusão? A partir do verso 3 ele explica o processo. O que é que aconteceu com ele para que ele chegasse ao ponto de dizer: eu agora sou feliz, eu agora tenho o perdão dos meus pecados. Ele descreve aqui nos versos 3 e 4, provavelmente aquele período em que ele passou entre o pecado que ele cometeu e o momento do arrependimento. De acordo com o segundo livro de Samuel, capítulo 11, você pode ler depois, Davi estava no palácio, lá em Jerusalém, quando deveria ter ido comandar os exércitos na guerra contra Moabe, que era uma nação inimiga. E Davi estava no lugar errado, no momento errado, fazendo a coisa errada. Geralmente o pecado começa assim, não é? Estava lá no terraço, passeando, e no tempo que os reis deviam sair para a guerra, e ele olha lá do palácio e vê uma mulher bonita tomando banho. Lembrando que naquela época, banheiro particular e privativo, com porta fechada, era só os reis que tinham, né? O povão tomava banho de cacimba, né? Tomava banho de cacimba. E lá estava uma mulher bonita tomando banho, lá de cima ele conseguia ver. Então ele mandou chamar os seus emissários e perguntou: quem é aquela mulher? Rei, aquela ali é a mulher, é Batseba, ela é a mulher do general Urias, que está lá no campo, na guerra. E Davi disse: manda chamar. E foram e trouxeram a mulher. E Davi se deitou com ela. Davi teve relações com ela. Quando terminou, mandou ela embora para casa. A mulher foi. Algum tempo depois, aqui foi o pecado de Davi. Começa aqui. Ele fez o que era errado. A palavra de Deus diz: não adulterarás. Você não pode cobiçar ou ter a mulher do seu próximo. Davi quebrou a lei de Deus. Mas aparentemente ele se justificou. Ele disse: eu sou rei, eu posso ter o que quiser, Deus está me abençoando, estou ganhando a guerra, estou cheio de bênçãos materiais, Deus não vai se incomodar se eu cometer esse pecado. A mulher mandou dizer para ele: estou grávida. E agora? Porque o marido dela estava na batalha, né? Ela ficou grávida em Jerusalém. Quem é o pai da criança? Era um problema. Então Davi cometeu o segundo pecado. Mandou trazer o general Urias. Diz: general, a guerra está pesada aí, vem para casa, te deita com tua mulher, passa aqui uns 2 ou 3 dias de folga e volta para a guerra. Urias veio e disse, foi para o palácio. Davi deu um pouco de vinho, deu uma festa para ele, deixou ele meio alegrinho e disse: agora vai para casa. Urias disse: não, rei, meus soldados estão lá na guerra e eu estou aqui. Como é que eu vou para casa me deitar com minha mulher, me divertir, quando meus soldados estão lá enfrentando os moabitas? E não foi. No dia seguinte, Davi fez a mesma coisa, deu uma festa, chamou Urias, deu vinho para ele e disse: agora vai para casa e te deita com tua mulher. Não vou não, rei, eu vou dormir aqui nas escadas do palácio, mas eu não vou não, meus soldados estão lá morrendo. Davi disse: está bem, você pode voltar. Pegou um bilhetinho e mandou para o general Joabe, que era o homem de confiança dele: quando Urias chegar aí, coloca ele na frente da batalha para que ele morra. Dobrou e disse: Urias, quando você chegar lá, está aqui uma mensagem secreta, não abra não, aqui é uma mensagem secreta que eu estou mandando para o general Joabe. E Urias voltou sem saber que ele estava levando a sua própria sentença de morte. Quando ele chega, ele entrega a Joabe. Joabe abre, ele é um fiel general do rei, e coloca Urias exatamente no lugar onde ele sabia que os moabitas tinham flecheiros, gente hábil para atirar com flecha. E não deu outra, Urias morre no campo de batalha. E quando a notícia chega, então Davi agora manda chamar a mulher e diz: você vai ser minha mulher agora, e traz ela para o palácio. Tudo resolvido, sujeira varrida para baixo do tapete, quem podia se incomodar está morto, ninguém sabe do fato, tudo resolvido na cabeça de Davi. Mas diz lá o texto no final de 2 Samuel 11, que isso pareceu mal aos olhos do Senhor. Passado um tempo, e aí esse tempo vai decorrendo, né? Há outras passagens da Bíblia nos diz que
Davi venceu, de fato os exércitos venceram. Davi foi lá ver a vitória, pegou a coroa do rei de Moabe, que era uma coroa enorme, colocou na cabeça, era uma coroa de ouro cheia de pedra preciosa. Ele coloca na cabeça e manda matar os guerreiros. Diz lá que ele colocou os homens deitados assim e mandou medir com 1 metro. Onde caísse 1 metro, esse morria cerrado. Onde caísse 1 metro, esse morria degolado. Crueldade com prisioneiro de guerra. O coração de Davi já estava duro, desde o momento que ele chamou aquela mulher para se deitar com ela. O coração dele já estava endurecido, a consciência estava dura. Passado algum tempo, chega o profeta Natã. Era um dos profetas de Davi. É Natã, o vidente, o nome dele. Ele diz: rei, eu tenho uma história para contar para o senhor. Natã, bem-vindo, conta a história. Rei, é um problema que aconteceu aqui no reino. Sério? Sim. Olha, rei, o que aconteceu. Aqui tinha um cidadão nosso, muito rico, com rebanho, com propriedades, e ao lado dele morava um vizinho pobrezinho, que só tinha um carneirinho, uma ovelhinha. Há um dia esse cidadão rico recebeu visita, e em vez de pegar uma ovelha do rebanho dele e matar e oferecer, ele foi pegar a ovelhinha daquele vizinho pobre que só tinha aquela ovelha. E pegou, matou e ofereceu. Aí Davi ficou vermelho de raiva, se levantou e disse: isso é um absurdo, quem fez isso tem que morrer. Aí o Natã colocou o dedo no nariz de Davi e disse: tu és o homem, tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: já não bastava as mulheres que você tem? Se você quisesse mais, eu daria. Naquele tempo a poligamia era suportada. Por que você foi pegar a mulher do seu próximo? Isso que você fez, e você o mandou matar por mão dos amonitas. Isso que você fez parece mal aos meus olhos, e o castigo virá sobre sua casa, e o filho que nasceu dessa aliança vai morrer, para que todos saibam que eu não concordo com isso. Caiu a ficha de Davi. E Davi ali naquela hora, diz o texto de 2 Samuel capítulo 12, Davi disse: pequei contra o Senhor. E naquela frase estava contido todo o sentimento que Davi expressa aqui no Salmo 32. Pequei contra Deus. Aquele momento a convicção de pecado caiu sobre Davi, os olhos foram abertos e ele percebeu a enormidade da maldade que ele havia cometido. Por isso que ele diz aqui, ele descreve agora o que é que ele passou durante aquele período antes de se arrepender. Verso 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Aqui ele descreve agora, olhando para trás, ele percebe qual foi a realidade daqueles meses em que ele viveu sem dizer adeus, endurecido, tentando esconder aquilo. Qual era a realidade? O que é que ele estava sentindo? Enquanto ele calou os pecados, ou seja, enquanto ele tentou ocultar o que tinha acontecido de Deus e dos homens. Primeiro, os seus ossos envelheceram. Não é que ele teve osteoporose, mas a sensação de fato é que ele estava doído por dentro, dores internas no seu coração e na sua alma e no seu corpo. 2, pelos meus constantes gemidos todo dia. Ele agora olha para trás e percebe que aquela angústia que ele vinha sentindo aqueles meses, agora ele sabe qual é a causa. É que ele estava em guerra contra Deus, ele tinha pecado contra Deus. Verso 4: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. A mão de Deus, a mão da justiça de Deus, da ira de Deus estava sobre ele. Não mais a mão para abençoar, para trazer a paz e a tranquilidade, mas a mão para inquietar, a mão para trazer desespero, para trazer angústia, trazer tristeza, porque é isso que Deus faz quando Ele ama alguém. Quando nós estamos em pecado e
de fato somos amados de Deus, a mão dele vem sobre nós, não para nos encorajar no pecado, não para dizer, está tudo legal, vai tudo acabar bem, não, mas a mão dele pesa. Se você consegue viver no pecado e ainda ter paz, alguma coisa está errada. Porque aquele que de fato é de Deus e ele está em pecado, a mão de Deus pesa sobre ele, ele geme dia e noite, ele sente que os seus ossos estão envelhecendo, ou na última expressão dele, final do verso 4, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Uma tradução complicada, né? Está simplesmente dizendo assim, a minha força secou como uma planta no verão. É isso que quer dizer a expressão. Ou, a minha força está indo embora como o sereno debaixo de um sol forte. É essa figura que está sendo usada aqui. Era assim que ele estava se sentindo. Agora ele olha para trás e vê, de fato, agora eu entendo, porque naqueles meses eu não tinha paz. Durante aqueles dias a minha alma estava angustiada, inquieta, eu não tinha paz em coisa nenhuma. Angustiado, me sentindo culpado. Do verso 5, ele relata a experiência de libertação. Confessei-te o meu pecado. Quando Natã veio, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Finalmente a palavra de Natã, pela misericórdia de Deus, trouxe Davi ao arrependimento. Eu fico pensando, se Deus não tivesse mandado Natã falar a Davi, Davi continuaria com aquele esqueleto no armário, com aquela sujeira debaixo do tapete, não sei quantos anos mais, sua vida toda, pensando que estava tudo oculto e que ninguém sabia de nada. Mas quando Deus ama alguém, Ele manda o profeta colocar o dedo no nariz. Às vezes o profeta pode ser uma pessoa que você não gosta, pode ser até um ímpio, que às vezes os ímpios veem nossos erros, né? Você já foi repreendido por um descrente? Pode ser uma pessoa querida. Não sei quem é o Natã que Deus pode usar na sua vida, mas é misericórdia de Deus quando Ele manda alguém nos repreender, nos corrigir, para que nós possamos de fato resolver esse problema com Deus. E foi o que aconteceu com Davi. E ele declara, final do verso 5, que depois que confessou ao Senhor as transgressões, tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Note que ele não diz assim, tu perdoaste o meu pecado. Ele diz, tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Porque o pecado de Davi não foi somente pecado, foi um pecado iníquo com requintes de maldade, com requintes de impiedade, tramado, planejado, orquestrado. Há pecado e pecado, e tem pecado que é iníquo. Nós todos tropeçamos em muitas coisas, mas Davi planejou isso. Por isso ele disse, Deus não somente o perdoou, mas perdoou a iniquidade do pecado dele. A iniquidade do pecado dele, o que é uma maravilha que Deus possa perdoar pecadores como Davi, como eu e como vocês. A misericórdia de Deus, perdão de Deus. Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Agora ele tira 5 lições, e eu vou correr com elas. 5 lições que ele tira da experiência. A primeira, verso 6, sendo assim, ou seja, se Deus está pronto para perdoar quem se arrepende, mesmo que o seu pecado seja iníquo, sendo assim, verso 6, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Primeira lição que Davi aprendeu, e ele está passando para nós aqui. Se é assim que Deus perdoa pecadores arrependidos, o homem piedoso, o homem que teme a Deus, ele vai pedir perdão a Deus enquanto pode encontrar a Deus, em tempo de poder encontrar a Deus, porque pode chegar o tempo em que não vai, como está escrito, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O homem que entende, o homem que teme ao Senhor, o homem aqui é genérico, homem e mulher,
que teme a Deus e que conhece a Deus, ele sabe disso, tem que buscar a Deus enquanto pode achar. Eis aqui agora o tempo oportuno, eis aqui agora o dia da salvação, diz a palavra de Deus. Tem gente que vem adiando já há muito tempo esse momento aqui, de se acertar com Deus, colocar as coisas em ordem com Deus e com o seu próximo. Não é de estranhar que não tem prazer nas coisas de Deus, não é de estranhar que a consciência está perturbada, não é de estranhar que não entenda, não saiba o que é paz íntima, não é de estranhar que não tem certeza da sua salvação, não tem certeza de que está de bem com Deus. Mas hoje é o dia da salvação, é o momento de se reconciliar. Todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Primeira lição. Segunda lição: com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. O transbordar de muitas águas era o desastre maior que se temia. As enchentes do rio Negueb, por exemplo, ou as enchentes do Jordão, quando transbordava, saía destruindo o que estava na ribanceira. Eram as catástrofes naturais da época que são usadas aqui como uma metáfora, uma figura dos problemas, das angústias e das tempestades que nos ocorrem ou que nos acontecem. O que ele diz é: se uma pessoa está em paz com Deus, se uma pessoa foi perdoada por Deus, quando vier a enchente dos problemas, não atingirá, porque ela está segura em Deus, está reconciliada com o Todo-Poderoso. Terceira lição, e que está ligada à segunda: tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Davi experimentou, ou Davi aprendeu, que é em Deus somente que ele vai ter alegria e felicidade. Ele pensou que aquele momento com aquela mulher bonita preencheria o seu desejo de alegria e satisfação. Pode até ter preenchido. Pecado é gostoso na hora que você comete, senão ninguém estava cometendo, senão ninguém fazia. Davi talvez pensou que ter aquela mulher satisfaria seu desejo de alegria e satisfação, mas agora ele descobriu que o pecado, eu sei que vocês não vão gostar da comparação, é como o piqui. Você morde e ele espeta na boca. Parece gostoso, né? Você morde e ele espeta na boca. Eu vi até uma foto, eu me lembro de um restaurante, que não foi aqui não. Eu até publiquei essa foto no meu Face lá, né? Para zoar com... Era uma panela de piqui, foi um interior aí, e estava uma placa dizendo: piqui, cuidado, não morda, né? Cuidado, não morda. Então é muito parecido. As pessoas mordem e espeta no final, fisga no final. É isso que o pecado faz. Pode parecer gostoso, mas Davi aprendeu que é em Deus e só Deus é quem, na palavra dele aqui, o cerca de alegres cantos de livramento. Alegres cantos de livramento. Só Deus faz isso. Ele é que nos traz essa alegria verdadeira que vale a pena. Quarta lição, e aqui nós temos uma dificuldade, a gente não sabe aqui se Davi está reproduzindo alguma coisa que Deus lhe disse depois de tê-lo perdoado, ou se é o próprio Davi que está agora dizendo para a igreja, para a congregação, porque os salmos foram feitos para serem lidos e cantados nos cultos lá do templo. Então a gente não tem certeza se aqui é uma palavra de Davi ou palavra de Deus. No fim vai dar na mesma coisa. Eu prefiro pensar que foi Deus que disse a Davi, quando Davi confessou, se arrependeu, foi perdoado, e Deus disse: você vai ser castigado, seu filho vai morrer, mas Davi, aprenda o seguinte, Deus falando para Davi: eu te instruirei e te ensinarei o caminho que você deve seguir, Davi. Eu vou lhe instruir e vou lhe guiar. E debaixo das minhas vistas te darei conselho, como um tutor. Eu vou te tutelar, como um pai que está olhando o filho, debaixo das suas vistas. Mas, verso 9, Davi, não seja como o cavalo e a mula, que não tem entendimento. Hoje em dia a gente diria anta, né? Que não tem entendimento.
os quais com freio e cabresto são dominados de outra sorte e não te obedecem. Davi, aprenda a lição. Não me obrigue a colocar um freio e um cabresto em você. Você não é uma mula. Você passou por essa experiência, eu te perdoei. Não faça de novo. Aprenda a lição. Eu te guiarei e te instruirei. Mas não seja como o cavalo, que para você guiar o cavalo, você tem que botar freio e cabresto nele, senão ele não vai. E quando Deus tem que botar freio e cabresto, aí dói. Aí dói. Essa é a quinta lição. A quinta lição é, aliás, é a quarta lição. A quarta lição é, aprenda a lição. Já ouviu aquela história, né? 5 lições. Primeiro, faça B. Segunda lição, faça C. Terceira lição, volte para o ponto 1. Comece de novo, né? Primeira lição isso, segunda lição isso, terceira lição isso, quarta lição, aprenda tudo isso que eu já lhe ensinei e não faça de novo. Última lição que Davi aprendeu, verso 10. Muito sofrimento vai ter que curtir o ímpio. Vai mesmo. Ele pode ser rico, poderoso, bonito, ter prestígio, ser popular, mas muito sofrimento ele vai curtir, aqui nesse mundo e no mundo vindouro. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. O que confia em Deus, o que tem nele a sua fonte de alegria e esperança, a misericórdia, que é tudo que nós precisamos. Misericórdia é Deus não nos tratando como a gente merece. É Deus nos amando, perdoando, carregando e protegendo, apesar de nós sermos como Davi. É tudo que nós queremos nessa vida, misericórdia. A misericórdia de Deus vai nos assistir, se nós confiamos no Senhor. E finalmente, verso 11, a conclusão de tudo, fechamento de tudo que Davi aprendeu. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. 3 exortações aqui, todas elas relacionadas com alegria. Primeiro, alegrar-se em Deus. Segundo, regozijar-se nele. Terceiro, exultar em Deus. São 3 verbos hebraicos parecidos, do mesmo campo semântico, que querem dizer todos a mesma coisa. Alegre-se em Deus. Ele é que é a fonte da alegria. Não vá atrás da mulher dos outros. Não vá atrás do bem dos outros, não vá atrás da propriedade dos outros, não vá atrás daquilo que não lhe pertence, não vá atrás daquilo que não pode ser seu de maneira legítima. Que a sua alegria esteja no Senhor, porque estas outras coisas são ilusórias. Eu passei por isso, diz Davi, olha aqui a minha experiência. Feliz, agora podemos entender porque ele começa dizendo o salmo assim: feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Feliz o homem a quem Deus não atribui culpa. Como é que está você nessa manhã? Como é que está você? Sua vida em relação com Deus, você pode dizer isso? Eu sou feliz. Posso estar passando por problemas, posso estar enfrentando dificuldades, contrariedades, doenças, problemas no meu trabalho, imprevistos, mas se eu tenho a certeza de que eu estou perdoado, então eu posso enfrentar tudo isso cumprindo o que diz o Salmo, me alegrando em Deus, exultando nele, regozijando em quem Ele é e na perspectiva de viver com Ele para todo sempre. Queridos, um dia o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele pegou esse Salmo no capítulo 4 de Romanos e usou como sendo um exemplo da justificação pela fé. Ele diz, Davi fala da justificação pela fé em Cristo quando ele diz, feliz é aquele cujo pecado é perdoado. Porque qual era o mérito de Davi para Deus o perdoar? Nenhum. Foi um pecado maldoso, mas Deus o perdoou. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o filho de Davi, um dia, chamado Jesus Cristo, também filho de Deus, na cruz do Calvário, sofreu o castigo
a dor e a punição que Davi merecia. Pense em tudo que Davi merecia: o adultério, a dissimulação, o requinte de maldade e mandar o homem para a morte, levando a sentença no próprio bolso, tomar a mulher dele depois que ele morreu, viver com ela como se nada tivesse acontecido. O castigo que esse homem merece, Cristo experimentou cada gota dele na cruz. Sofreu como se fora Davi nas mãos de um Deus irado, ali na cruz. Troque Davi por você. Tudo que você merece pelos seus pecados, pelos seus erros e pelas suas iniquidades, o filho de Davi suportou naquela cruz. Por isso, hoje, Deus pode perdoar você. Deus pode perdoar a iniquidade do seu pecado. Por isso, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Hoje, resolva que você vai buscar a Deus, que você vai confessar a Deus, que você vai acertar sua vida com Deus e que você vai colocar como alvo supremo da sua existência conhecer a Deus e se alegrar nele. Você vai continuar trabalhando, estudando, procurando emprego, ganhando seu pão. Sem dúvida, estas coisas são legítimas, elas nos trazem prazer, mas nada pode ser comparado a você conhecer a Deus e desfrutar dele na pessoa de Jesus Cristo, aqui para todo sempre. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, estamos aqui ajoelhados espiritualmente diante de Ti, maravilhados diante de um amor tão grande, de uma misericórdia tão completa, que recebe pecadores como Davi, como eu, como cada pessoa que está aqui sentada nesses bancos nessa manhã. E o Senhor perdoa com base no sacrifício do filho de Davi, com base no sofrimento excruciante de Jesus naquela cruz. Te damos graças porque Ele quis sofrer por nós, porque muito nos amou. E nos ajuda a viver para Ele agora, nos ajuda a viver para agradá-lo, para servi-lo. Senhor, se há alguém aqui nessa manhã que ainda não está salvo, que ainda não foi perdoado, que ainda não percebeu o perigo que está correndo, vivendo em seus pecados, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, sob a forma de um Natã ou qualquer outro meio, repreenda, corrija, desperte, para que essa pessoa possa dizer como Davi: pequei contra o Senhor, e que ela possa encontrar alívio e perdão no arrependimento. Guia-nos, ó Deus, como igreja, perdoando os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.